Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com o Jovem Pan em debate desta semana para mais um tema polêmico que está rolando aí pela grande mídia e também pelas redes sociais. Pois é, o governo está estudando mudanças na educação, principalmente das pessoas com algum tipo de deficiência. As mudanças implementadas pelo governo federal na educação especial vêm sendo fruto de questionamentos por parte da comunidade educacional. A criação de salas de aulas específicas para alunos com deficiência e até mesmo escolas totalmente dedicadas a esse público estão entre os pontos controversos, segundo a avaliação de alguns especialistas em educação. Um decreto com as alterações foi divulgado no último dia 30, em solenidade que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele Bolsonaro e do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Para comentar esse tema, para debater, convidamos aqui mais uma vez a Aline Scarelli e também Adolfo Padilha. Aline Scarelli, que é advogada, Adolfo Padilha, jornalista, integrante aqui dos comentaristas da Jovem Pan. Vamos lá então para o seu bom dia, Aline Scarelli. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, pela oportunidade de conversar, de criar um diálogo respeitoso. Vamos falar dessa questão aí das escolas especiais. Bom dia, Adolfo Padilha. Bom dia, Eudes, bom dia, doutora. É um prazer estar aqui novamente. É um assunto de muita relevância e realmente a pauta definida pela doutora Aline aí foi muito feliz, viu, Eudes, e você ter aceitado. Bom dia a todo mundo. Muito bem, olha, é o seguinte, nós vamos dar 3 minutos para cada um, aí na sua primeira explanação. Quando der 3 minutos, eu vou, se você não tiver encerrado ainda, eu dou mais 15 segundos, beleza? Sim? Viu, gente, você de casa, andaram reclamando aqui, dizendo que eu ando interrompendo as pessoas, mas é a minha função. Vamos lá, são 3 minutos para cada um. A gente começa com a doutora Aline Scarelli. Vamos lá, valendo! Bom, vamos lá. A educação especial trouxe na verdade, a gente fica surpreso em um dado momento, depois de uma grande construção histórica, esse governo mudar uma regra e dar o nome de nova política de educação especial. Isso daí é uma construção desde o governo Temer. Então, o governo atual deveria ter rompido com essa construção de nova educação especial. Tanto que o atual ministro ele não participou disso. E para piorar, de novo, como vem acontecendo nas últimas mudanças, não trouxe a sociedade civil para conversar e principalmente os interessados na educação especial e inclusiva, né? Essa ideia, de novo, na verdade, quando a gente escuta, quer dizer que é uma mudança boa, uma inovação, mas não é. O que a gente percebe nessa regra é de querer pôr as pessoas deficientes, alguma deficiência, numa escola, numa sala de aula especial. Isso é segregar. Isso é um debate que já foi construído há 30 anos atrás, né? E olha como é curioso essa questão. Na posse do atual presidente, a Michele Bolsonaro, ela fez uma fala bonita em Libras, né? Na verdade, uma expressão em Libras que demonstrava inclusão. Mas 2 meses depois, aproximadamente, daquele teatro todo na posse, eles extinguiram a secretaria. A secretaria chamava CICAD, que é a Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Então, na forma, esse governo e o Ministério da Educação tem uma coisa formal, mas na prática é outra. Ou seja, eles falam uma coisa e colocam outra no papel. E fora que essa pasta da educação, né, nós tivemos a passagem de 4 ministros e eles não têm um conteúdo concreto para a inclusão das pessoas com deficiência. Eu quero relembrar as pessoas que estão nos ouvindo. Quantos de nós, na nossa idade escolar, tivemos pessoas especiais nas salas de aula? Na minha não teve. Eu lembro que tinha uma salinha que tinha algumas pessoas ali com deficiência, principalmente mental, várias denominações, mas elas não se incluíam. Na verdade, eles não promoviam a inclusão. Isso na década de 80, 90. Hoje, a gente tem que trazer essas pessoas juntas. Por quê? A inclusão, ela deixa as pessoas numa formação de educação todas próximas e cada uma na sua competência, habilidade vai desenvolvendo. O que deveria ter sido feito é fortalecer o que já tem
dar continuidade do que tem e trazer monitores. Eu não sei se o nome é específico, né? Mas é trazer pessoas técnicas especializadas para estar dentro da sala de aula, auxiliando aqueles que têm mais dificuldade, tá? Isso daí é mais custo, e o que eles não querem, mas é um custo que dá retorno, é positivo. O que tem sido falado muito com essa mudança é de que essa mudança de escola especial é dar investimentos mais custo para o município, porque para montar uma sala especial é mais despesa, então é para agradar prefeituras. Isso não é legal, Muito a gente bem. não quer aumentar custos. Obrigada. 15 segundos, pode encerrar, hein? Então, assim, o atual ministro, e junto com toda essa política, eles são de segregacionistas. Eles confundem inclusão com educação e não traz isso muito claro. Uma mistura, não é legal, gente. É inconstitucional, inclusive, essa medida, essa portaria, viu? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, sua opinião sobre o assunto. Olha, Eudes, primeiro deixar bem claro que não tem surpresa. Segundo, que construção. Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero deixar claro aqui, todos os dados e informações que eu vou falar aqui, eu pesquisei com o professor doutor pós-doutorado da PUC de São Paulo, chamado Lucelmo Lacerda. Inclusive, eu vou pôr nas minhas redes sociais o link dele. Ele era um militante da esquerda. Hoje ele é doutorado e participou desse projeto. A Política Nacional de Educação, na verdade, ela sempre foi segregadora. Pelo contrário. Por quê? Porque eles adotaram uma política maxiniana que dizia o seguinte: matrícula a criança com deficiência, coloque ela na escola, o amor resolve. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo, essa turma que vive nessa bolha. Esse projeto, diferente do que a doutora Aline está falando, ele não é uma construção do governo Bolsonaro. Ele já existe há 10 anos, as 3 maiores correntes, segundo esse professor chamado Lucelmo, ele me disse que as 3 maiores correntes que defendem a educação especial vêm há 10 anos lutando para essa mudança. E ele prova por A mais B, com pesquisas realizadas no mundo inteiro, e ele ainda cita que, infelizmente, as pesquisas não são traduzidas, então a pessoa tem que ou traduzir no Google para poder entender que o que se faz no Brasil vai contra aquilo que está se fazendo no mundo todo, entendeu? E ele dá vários exemplos. A inclusão total, a inclusão social, a inclusão educacional, eles têm que entender, tirar essa ideologia, sair da bolha, não levar esse assunto para o aspecto político, e sim para o aspecto de uma busca de uma melhora. Eu pergunto aqui, o que estava sendo feito antes? Foi chamado os pais que têm criança com deficiência em casa? Foi chamado os professores, mas aquele professor que sente o cheiro do giz na sala de aula, aquele que está lá vivendo o problema. Você que está nos ouvindo aí, imagine uma seguinte situação. Existem deficiências que são chamadas deficiências severas. Uma criança grande, pesando 90 quilos, por exemplo, que tem uma deficiência severa, quando ela tem uma crise, se ela está numa sala normal de aula, ela coloca em risco o próprio professor e os seus amiguinhos. Isso não é o Padilha que está falando. Isso eu falei com esse professor e ele estava me dando vários exemplos. Ele afirma muito, dizendo que, ao contrário do que essa militância política está dizendo, que isso causa a separação, é ao contrário. A lei agora estabelece que, primeiro, tem que deixar bem claro aqui, doutora, a lei não obriga, ela não obriga município, ela não obriga estado, ela não obriga escola. Vai adotar esse novo modelo quem puder e quem quiser. E a União vai ajudar aqueles que adotarem esse modelo. Eles pegam um professor capacitado, especializado, para fazer um tratamento, porque a alfabetização, dependendo da deficiência de uma criança, ela não é a mesma coisa. E o passado, essa política colocada pelo governo Lula, pelo governo Dilma, e se continua até hoje, eles fizeram uma avaliação pela média. Gente, mas existem deficientes severos. Não adianta você colocar ele junto com uma criança, porque ele tem crises severas. Ele precisa ser adequado, ter um atendimento especial para que essa conclusão, esse envolvimento social, essa inclusão social aconteça da forma que vocês estão falando, futuramente, ele mais preparado. Então, ou seja, é novamente uma discussão de sexo dos anjos imposta pela militância
militância que vive na bolha. É isso. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá, a sua réplica. O que eu quero trazer para os ouvintes é que não trata de uma militância, de uma ideologia, de uma discussão apaixonada. Na verdade, a minha fala anterior, ela quis contextualizar que atualmente esse Ministério da Educação, ele faz muita confusão entre inclusão, educação sexual, discussão de gênero, e agora, recentemente, com os processos inclusivos. Os processos inclusivos, eles não se dão só nos governos populares do PT, como enumerou o Padilha, ele se dá desde 94, muito anteriormente. A visão desse professor que você trouxe, desse técnico, é uma visão. Ele traz exemplos, sim, mas nós também temos outros exemplos de que, em casos pontuais, elas vão ter tratamentos pontuais. O que a gente não pode, que a gente não concorda, e o que os especialistas falam, não é só uma opinião pessoal, né? São pessoas que vêm trazendo essa construção de que segregar, montar uma sala especializada é segregação, sim. Senão nós vamos retomar aquela discussão, por exemplo, das pessoas que tinham hanseníase, que elas ficavam afastadas da sociedade, dos manicômios judiciais, e até mesmo, eu posso dizer isso, trazer a questão da eugenia nazista. Não é um exagero. O que eu quero dizer? Aquilo que a gente não vê, que é invisibilizado, vai ficar escondido, né? Outra visão que a gente precisa ter é que em nenhum momento, Padilha, teve construção com as pessoas, né? A sociedade civil. Então a gente tem que fortalecer aquilo que já existe, que é bom, que trouxe resultado positivo, tanto que aumentou as matrículas nas escolas municipais e estaduais de pessoas com deficiência. Também tem um dado aqui do professor Eduardo Lanucci, eu vou ler. Ele se posicionou logo após a edição do decreto. Ele diz: as escolas especiais foram superadas há mais de 30 anos, porque avançou-se nos estudos e percebeu-se que as escolas especiais são espaço de segregação, não constitui, de fato, espaço de convívio com as diferenças, no sentido amplo, né? Então, como pensar numa sociedade inclusiva quando separamos aqueles que não representam um modelo idealizado? Então, se você não é um padrão, um modelo idealizado, você vai ser tratado separadamente. Não é tratado separadamente, é conjunto, é concomitante. Quando Padilha disse sobre questões da pessoa que tem mais necessidades, esse com mais necessidades tem que ser tratado pontualmente. Agora, é uma possibilidade de mudança? Mas tem que ser dialogado. Outra coisa que o Padilha trouxe sobre... eu esqueci, mas assim, o que eu quero dizer, gente, é que quando se trata de pessoas com deficiência e elas precisam de necessidades especiais, tem que investir separadamente, ter o técnico ali do lado, né? E como pensar nesse modelo inclusivo se não tem um tratamento adequado? E além desse decreto ser de surpresa nesse governo, ele também viola a Constituição, porque na Constituição diz o seguinte, é dever do Estado, com a educação, será efetivada mediante a garantia a acesso de níveis elevados de pesquisa e criação artística. E isso não foi respeitado. Por quê? O decreto, ele joga fora aquilo que foi construído. Tudo bem, é uma possibilidade de educação especial, mas qual é o critério? Concluindo. É muito subjetivo, o decreto não traz, é subjetivo, deixa no ar. Vamos lá, Adolfo Padilha, sua tréplica. Bom, antes eu vou ser obrigado a fazer aqui, doutora Aline, com todo respeito, eu fiz faculdade de Direito, e na faculdade de Direito, a gente aprende no primeiro ano a organização da pirâmide de Kelsen, que nada mais é como funciona o regramento jurídico, nosso ordenamento jurídico. Quando a senhora pega sobre a educação especial, a política nacional, ela é uma resolução, ela só não passa de uma resolução, ela não é uma lei. E agora, essa nova política de inserir, não é mudar, está inserindo a sala especial, o tratamento especial, é um decreto. Me desculpa, mas quem tem direito a achar que um decreto, numa resolução, fere a Constituição Federal, é preciso ler novamente como que é a pirâmide de Kelsen. Então, dito isso, eu quero dizer o seguinte, primeiro que a gente tem que deixar claro que fora dessa imaginação de segregação, dessa imaginação de excluir um deficiente, nós temos, por exemplo, olha o que eu vou falar aqui, hein, Eudes, a deputada Sâmia, é do PSOL, porque algumas pessoas dizem, como no seu comentário, doutora, que pode haver uma negação, né? Vai ter uma dificuldade dessa criança com essa desculpa de não ter sala especial, e não se trata nada disso. Mas a Sâmia apresentou um projeto de lei, que ainda corre lá no Congresso,
Porque hoje existe a negação. Hoje tem muitos pais que não conseguem colocar as crianças nas escolas, porque as escolas ficam embarrigando. Mesma resolução, mesma portaria sendo clara sobre o crime que isso representa. Mas é crime em não colocar a criança, mas não é crime em enrolar os pais. E esse projeto agora quer que essa atuação criminosa da escola, em ficar embarrigando, ela venha desde o princípio, seja estabelecido o prazo para uma resposta. Então, como vê, prova-se mais do que nunca que já existe uma dificuldade em aceitar uma criança deficiente na escola. A nova determinação, uma das causas delas é evitar exatamente essa negação. O que realmente vai mudar, o que será dado aos deficientes, é esses casos mais severos, o direito de ter uma sala especial, com educadores específicos. Meu Deus, se isso não for bom, o que é bom, então? Se o governo está preocupado com a realidade, as pessoas que estão nos ouvindo, por incrível que pareça, creio que algumas delas já ouviu falar disso, ou talvez até já vivenciaram isso, nós temos deficientes hoje, talvez até aqui mesmo na nossa cidade, amarrados, acorrentados, porque os pais não sabem como lidar com a severidade do problema psíquico que ele tem. Por quê? Porque não tem uma escola especial. As que tem no Brasil é fachada, não tem uma determinação legal. Enquanto você vai para os Estados Unidos, para a Suécia, para a Finlândia, para Cuba, Cuba tem educação especial e sala especial para crianças com deficientes mais severas, Eudes. Então, veja bem, é uma discussão, eu vou na linha de uma coisa que a doutora comentou aí, o que devemos discutir, no meu ponto de vista, é pôr a efetividade nisso e como controlar isso. E cobrar da União a respectiva estrutura que ela está dizendo que ela vai dar. Agora, dizer que a política nacional, do jeito que ela está vindo, com as pessoas deficientes, ela funciona? Não. Isso é sonho. Isso é o país das maravilhas. Os catedráticos que só ficam dentro de academias, fazendo pesquisas e estudos, e não vão para o chão da fábrica, não vão para as escolas, não vão nas residências de uma família que tem criança deficiente, muito delas sem condição financeira, não vão conversar com o professor, como eu já disse aqui, que cheira o giz. Esse é o grande problema. Diferente do que a doutora disse aí, houve sim discussão pública. O professor deixou isso claro para mim. Existe um grupo de trabalho há 10 anos trabalhando por isso. O que o presidente do governo dele fez agora foi chamar esse grupo, sentar numa mesa e, como vários outros exemplos que nós temos para dar para esse governo, resolver o problema sem mimimi e sem blá blá blá. E está feito o negócio. Muito bem, é o seguinte, nós vamos agora para a última parte, onde cada um vai ter o espaço para conclusão de 3 minutos. É uma discussão muito importante, né? Você que está assistindo aqui através da Panflix, está ouvindo em casa também, você pode tirar suas próprias conclusões, pender para um lado ou outro, achar um meio termo, mas nosso objetivo aqui no debate é que você possa discutir o assunto, fomentar essa discussão do assunto na sociedade. Vamos lá, então, para o comentário final de Aline Scarelli, com você, 3 minutos. É isso, o tempo é curto, a gente precisa fomentar, não se trata de mimimi, e o MP, o Ministério Público do Trabalho, ele disse que esse decreto tentou reescrever a Constituição, então ele é inconstitucional, sob o ponto de vista da pirâmide que o Padilha trouxe, né? Com relação a direitos conquistados, ele vem desde 94, esse processo de inclusão, né? E olha só, eu tenho que ressaltar, chama a atenção para dizer o seguinte, que uma vez conquistados direitos duramente conquistados, uma vez, é igual o creme dental, uma vez que o creme dental sai da bisnaga, ele não retorna. A mesma coisa com esse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Cada caso tem que ser tratado pontualmente. Uma coisa que o Padilha trouxe que é verdade, as escolas elas trazem muitos obstáculos para fazer a matrícula, tanto que a gente tem que fomentar ações judicializar a questão, sendo que está na lei. Então, assim, a gente tem que aperfeiçoar, eu concordo, tem que aperfeiçoar esse modelo que tem. O que eu não concordo é criar escolas especiais e tirar do convívio. Isso daí tem que ser mais trabalhado, porque a gente vai voltar ao passado de ter escolas especiais, né? Salas especiais com tratamentos separatistas. Isso não é legal, a gente tem que ter tudo isso construído junto, porque a sala de aula não pode ser uma clínica, né? Tem que estar todo mundo interagido, cada um na sua especialidade. Quem vai falar isso?
Quem é técnico? E quem vai fiscalizar? Temos que criar um conselho de educação e conselho de saúde, construindo junto. Acho que a solução, ela não é fácil, claro que não é. Também não tem generalizações, cada questão é um ponto. Outra coisa, uma das pessoas que está liderando as APAES, que está nessa entidade, o que elas dizem? Que a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, no convívio social, mercado de trabalho, é uma conquista civilizatória, ainda que tardia. Então, quando tem um decreto que diz sobre a sala de aula especial, você desconstrói tudo isso, isso é real, né? Então, estaríamos correndo o risco de voltar às práticas condenáveis do passado, né? Tanto que tinha falas antigamente, a gente lembra disso, ele é retardado mental, infelizmente meu filho é deficiente, mas o outro filho é normal, ou a gente ouvia muito falar assim, ainda tem gente que fala, essa família carrega uma cruz, esse meu filho é deficiente. A família tem que ter uma segurança de que o Estado vai gerir, que o Estado vai zelar por essa criança, por esse adolescente, por esse adulto, né? Então a gente não pode o Estado lavar as mãos, tem que investir mesmo, conforme o Padilha falou lá atrás, né? Agora, a gente vê relatos de pessoas que foram integradas e que hoje são artistas de cinema, na literatura a gente tem bastante, tem pintores, música, né? Então a gente tem como um desafio a mente humana, como também todas as outras deficiências, a gente tem profissionais que se destacam porque foram integrados, né? E esse mesmo, eu esqueci o nome, pessoal, não anotei, mas esse mesmo gestor da APAE, ele fala o quê? Que esse decreto é fruto de uma visão não inclusiva de pessoas com deficiência. Ou melhor, ambientes heterogêneos, como escolas comuns, são lugares onde as pessoas com deficiência aprendam mais, pois estimulam o aprendizado. Então, essa criação de turmas exclusivas e especiais acaba criando um isolamento de alunos com deficiência nessas instituições de ensino. Então, assim, não é uma solução fácil, a gente tem que ser construída junto, saúde, educação e projetos específicos, porque é uma possibilidade o decreto? Mas e os critérios? É muito subjetivo, fica muito a bel prazer. Doutora. Então, eu concordo que, além de ser obstáculos nas escolas, existe obstáculo, a gente tem que ter poder de coerção, realizar a matrícula e dar estrutura para professor, monitor, estar atendendo essas crianças e adolescentes, para inserir no mercado de trabalho. Não é fácil, mas a gente precisa dialogar melhor com todos os interessados, de fato. Obrigada. Adolfo Padilha, vamos lá para a sua conclusão. A fala da doutora Aline foi, e no final, no último parágrafo, ela falou aquilo tudo que eu estou falando. A gente precisa ter monitor preparado, professor preparado e sala preparada. Porque, eu vou repetir, tudo que eu estou falando aqui, a gente busca informações porque nós temos a responsabilidade que tem gente nos ouvindo. Então, a gente não quer falar bobagem, a gente pode até escorregar uma coisa ou outra. Eu fui conversar, pesquisar com o professor pós-doutorado da PUC, Lucelmo Lacerda, que, por sinal, tem um filho deficiente. Entendeu? Então, eu acho que ele, o grupo dele, sabe o que estão falando. Já que a gente tem que falar de dados, doutor, eu vou falar aqui um dado para a senhora. O CAPES fez uma pesquisa, o CAPES no Rio de Janeiro, e reconheceram que mais de 50% das crianças com deficiência não estão nas escolas. Olha que absurdo, mais de 50%. Então, quer dizer, por quê? Qual o motivo? As escolas não têm como atender o grau de deficiências desses alunos. E olha que nós temos exemplos de deficiência que está melhor que os alunos. Temos também. O que essa lei quer trazer é pegar aquela criança que hoje não tem capacidade de acompanhamento, colocar ela no ensinamento específico, como se fosse aula de inglês. Não estou aprendendo inglês, vou ali fazer uma aula de recuperação de inglês. Mas no recreio vai estar junto, na aula de educação física vai estar junto, na aula de artes vai estar junto. Meu Deus do céu, isso é exclusão? É pegar uma criança e preparar ela para que ela seja incluída lá na 7ª série, e quando o professor fazer um cálculo de matemática, ele não passe vergonha, ele não fique constrangido, como hoje acontece, né? Por que essa militância ideológica, ela insiste em não pesquisar, como eu já disse aqui, em estudar juntamente com quem vive o problema? Hoje, a educação, o cenário é desastroso, o cenário é maximiano, que nem eu disse aqui, coloca na escola e o amor resolve. E não é assim, a realidade é outra. Esses alunos precisam ser preparados de uma forma específica
para poder acompanhar, sim, futuramente os outros alunos e, enfim, ter a inclusão social. Inclusão social é diferente de inclusão educacional. Isso precisa ficar bem claro, para que você inclua socialmente esse deficiente com deficiências severas. Na inclusão social, ele precisa ser preparado de forma diferente, porque senão ele nunca vai se incluir socialmente com os outros alunos. Isso é estudo, isso é pesquisa. E repito aqui, a lei não obriga nem o Estado, nem o município a fazer ou adotar esse modelo que agora foi aprovado. Ou seja, ninguém está impondo nada, ninguém está obrigando a nada. O governo simplesmente está reconhecendo a necessidade de ter uma estrutura melhor para, principalmente, as crianças ou as pessoas que têm uma deficiência severa. É só isso que tem que ficar bem claro. E para finalizar, eu digo aqui o seguinte, quando é a cloroquina, na parte da manhã, os mesmos que estão falando hoje e não ouvem a ciência, fala que o Bolsonaro é louco, porque a cloroquina não tem base científica. Aí, no período da tarde, eles vão falar sobre a educação especial e não olham a ciência. Então, é uma coisa meio assim, quer dizer que a ciência, então, só tem validade para a ideologia que agrada esse tipo de gente? Fica aí a minha dica. Muito bem. E daí, né? Eu quero agradecer ao Adolfo Padilha, comentarista aqui da Jovem Pan, jornalista, e também a doutora Aline Scarelli, advogada, por esse debate em alto nível que nós tivemos no dia de hoje. Agradeço pela participação de vocês aqui na Jovem Pan e dizer que na próxima semana nós voltamos com mais um Jovem Pan em debate. Como é de praxe, nós vamos deixar os contatos de cada um nas redes sociais para que você, telespectador, ouvinte aqui da Jovem Pan, possa entrar em contato. Aline Scarelli, como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Lá no Facebook é Aline Scarelli e no Instagram também. É só colocar lá que já vai aparecer. Obrigada pela oportunidade. Espero vocês lá para interagir com a gente. Obrigada. Vamos lá, Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, valeu. Eu achei o tema muito legal. Doutora Aline, parabéns pela escolha do tema. Eu, parabéns pelo espaço. E estamos aqui. Até a semana que vem a gente escolhe um tema aí mais que seja importante, né? Como a doutora disse, isso é importante a gente discutir, as pessoas ouvirem sempre os dois lados da situação. Muito bem, quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui o Jovem Pan em Debate dessa semana. Na próxima semana nós voltamos com mais um Jovem Pan em Debate. Quero dizer também para você que quer dar a sua sugestão de temas que nós possamos debater aqui, pode mandar um WhatsApp direto para mim, tá? O telefone é muito simples, muito fácil para você decorar. É o 18 99775 1234. 18 99775 1234. Um grande abraço para todo mundo. Voltamos na semana que vem com mais um Jovem Pan em Debate. Até lá.